Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, você, meu irmão, você, meu amigo, minha irmã e minha amiga, tá certo? Todos vocês que nos acompanham, nossa audiência, muito obrigado pelo carinho, a você que está chegando, seus inscritos, louvado seja Deus. Não deixe de se inscrever no canal, certo? Nosso WhatsApp está aí, manda um WhatsApp para nós. Tem também nosso QR Code, fica sempre ao lado da tela, certo? Se alguém desejar no coração, quiser fazer uma oferta em prol desse trabalho, será bem-vindo, né? Mas vocês se inscrevendo, vocês estão nos ajudando. Louvado seja Deus, né? E a palavra de Deus chegando também a mais casas, a mais vida. Louvado seja Deus. Pois chegando essa época aí, final de ano, época de reunir a família, muitas vezes, né, tem pessoas que falam, irmão, eu não tenho reunir a família, passou por alguma coisa, com o filho já não está mais no meio, já se faz, né, já não está entre mais seus parentes, né? E hoje essa palavra a gente vai falar sobre isso mesmo. Louvado seja Deus, né? Aqui em Provérbio, capítulo 13, né? Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o filho deve ser obediente aos pais, certo? E nada melhor do que nós meditar um pouco aqui em Provérbio, capítulo 13, a seguir, certo? Muito obrigado a você, meus irmãos, né? Forte abraço a todos que têm nos acompanhado no nosso trabalho, né? Deus abençoe. E nós continuamos, né? Sempre temos nossas pregações aqui, dos nossos estudos, e também fazemos nossas matérias, certo, irmão? Louvado seja Deus por onde temos passado, temos sido abraçados pelas pessoas, né? Sentido o calor das pessoas, temos falado conosco. Muito obrigado a você, né? Aí as pessoas, as mães solos que têm seus filhos, cria seus filhos com dificuldade, né? Sabemos que já não é fácil um casal educar seus filhos, imagina uma pessoa só. E quantas mães solo não tem, meu irmão? Quantas mães solo não acompanham nosso trabalho, né? E nós, por onde nós temos passado, temos conversado com pessoas, mães têm falado, irmão, muitas vezes a palavra de Deus tem livrado meu filho, tem ajudado, né? É muito importante, meus amados, certo? Provérbio, capítulo 13, verso 1 fala assim: o filho sábio ouve a correção do seu pai, escarnecedor, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Louvado seja Deus, né? Então, o filho sábio, ele ouve a repreensão do seu pai. Quando o pai fala, filho, não acompanha, não vai em tal caminho, não faz isso, que o filho obedece, ele só tem de se dar bem na vida, né? A própria Bíblia chega a nos falar, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Muitas vezes os pais têm ensinado, né? Eu falo, meus irmãos, muitas vezes tem que tirar um tempo para conversar com nossos filhos, sentar na mesa na hora do jantar, do almoço, conversar coisas boas. Não toda hora ficar olhando coisas só em redes sociais. Hoje em dia a família não se reúne mais. A pessoa está almoçando, está jantando, está ali celular do lado acompanhando, é coisa boa, mas tudo tem que ter um limite, né? Louvado seja Deus, certo? Então a Bíblia fala, louvado seja Deus, né? É, o filho sábio, né? Como está aqui o filho sábio ouve a correção do seu pai, mas o escarnecedor, né? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos, dos, pré, dos prevaricadores comerá a violência. Então, né? Louvado seja Deus, né? Do fruto da boca, cada um comerá o bem, né? Do fruto da boca, cada um comerá o bem. Mas a alma dos prevaricadores comerá a violência, né? Louvado seja Deus. Quando a Bíblia fala aqui do fruto da boca, cada um comerá o bem, né? Louvado seja Deus. Porque quando falo bem, é se alimentar de boas palavras, certo? Quando a Bíblia chega a nos dizer nem só de pão viverás o homem, é porque a palavra, ela liberta. Muitas vezes a pessoa só se farta de coisas materiais, mas não edifica sua alma. Não busca uma palavra de meditação, né?
independente, sei lá, da religião que você segue, do estilo de cada um, da filosofia de cada um, apesar que essas coisas a Bíblia nos fala que a salvação é Jesus, certo? Mas cada pessoa, às vezes tem pessoa que tem suas meditações, vai meditar, louvado seja Deus, amém? Louvado seja Deus. Aqui no verso 3 de Provérbio, capítulo 13, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Então, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Então, quem guarda a sua boca quer dizer quem não abre a boca para estar falando lorota, besteira, conserva a sua alma. Isso é muito interessante, irmão. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Alma é o seu pensar. Tem pessoa que está com a alma abatida, autoestima baixa, de tantas vezes a pessoa não fala nada que adianta e tudo que é lançado, palavra negativa, ela tem um retorno, certo? A palavra, ela tem poder, tanto negativa como positiva. E o mundo que nós vivemos é com certeza negativo, vai ter mais uma relevância do que coisas boas. Hoje em dia você prega a palavra de Deus, fala da palavra de Deus, é poucos que param ali, você tem pouca audiência, mano. Mas se você grava um vídeo falando besteira, falando coisa, palavrão, que as pessoas. Isso é que as pessoas querem dentro de suas casas, certo? Muitas vezes a gente fazemos aqui, entendeu? Só que nós não vamos por ninguém. Nós queremos que a salvação entre na sua casa, que vocês estejam lá abençoados, que vocês tenham filhos abençoados, que os jovens também assistem esse canal. As crianças. Pode assistir despreocupado, certo? Então nós queremos coisas boas para a sua vida, certo? Então o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, quem muito fala, o que não deve, coisas acaba sendo perturbado. Quantas pessoas não têm a alma perturbada? Tem gente que dorme deita para dormir, está escutando vozes. Tem pessoas que andam por aí, está escutando vozes. Tem pessoa que não tem paz, não tem alma. Quem tem, quem tem a palavra de Deus, ele tem calma, tem uma calma, irmão, certo? Então, tá aí. Vamos para o verso 4. Provérbio, capítulo 13, verso 4. A alma do preguiçoso deseja coisa, nenhuma alcança. Né? A alma do preguiçoso deseja coisa, nenhuma alcança. Só deseja. O preguiçoso ele fica desejando algo, diz, olha, não quer dos outros, mas nada alcança, certo? Louvado seja o nome do Deus de Israel. Louvado seja Deus. Mas a alma do diligente engorda. O que engorda? A alma do diligente, pessoas que buscam atrás seus objetivos, pessoas que quer aquilo. Você muitas vezes se espelhar por alguém não é você ter inveja, é você se agradar daquela pessoa. Um dia eu quero ser igual, é um espelho, né? Não tem um louvor que fala, você é um espelho, né? Então, um louvor muito bonito. Um espelho esse que a palavra de Deus, nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Sejais meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Paulo chegou a escrever isso nas suas cartas, certo? É, então tá aí, a alma do preguiçoso deseja, né? Deseja e coisa nenhuma alcança. Então tá aí. Mas a alma dos diligentes engorda. O conhecimento, você vai buscando conhecimento, você lê uma revista. Hoje em dia é bom você praticar também, escrever também, que muitas vezes as pessoas estão perdendo o hábito de escrever devido às redes sociais. Pessoas só ali, então na hora de você for assinar alguma coisa fica difícil, né? Então é bom eu digo, irmão, certo? Eu falo com minha filha, o estudo é bom, você ter conhecimento é bom, mas só que a gente sempre vai precisar de nossas mãos, de estar fazendo uma coisa. Você não vai ter empregada 24 horas, ainda que você pode ser um milionário, você não tem. Muitas vezes você precisa. Ninguém não vai fazer algo para você que você tem que fazer, certo? Então é bom, mas a gente também, algo nunca vai, irmão. Ah, não, não, hoje está tendo robô, não sei o quê.
que nada, rapaz. Você acha que nada substitui aquilo que Deus fez? O ser humano, o homem, ele pode criar qualquer coisa, mas nunca vai ser, não chega nem perto, certo? É uma invenção, né, das pessoas, do homem. Aqui diz mais: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Então, o justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde, né? Tá aí. Louvado seja Deus. Aqui no verso 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transformará o pecador, né? Então tá aí. Impiedade, né, transformará o pecador. Impiedade, pessoas que não têm coração, pessoas que não têm sensibilidade, né? Então, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transformará o pecador. Muitas vezes, né, pessoas, o pecador, ele acaba cometendo alguns delitos que não é para cometer. Então, é isso que quer dizer essa palavra, né? A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transformará o pecador, né? né? Louvado seja Deus. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, né? Tem pessoa que se faz rica e não tem coisa nenhuma. Verso 7, Provérbio 13. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Então, quem sabe, aquilo existe, né? Quem sabe, sabe, não vai falar que sabe. Essa é a verdade, né? Quem sabe as coisas, fazer isso, a pessoa conserva. Muitas vezes a pessoa não fala que sabe aquilo. Quando você vê muita tolice, pessoa dizendo que é isso e aquilo, que ele faz isso, que fez aquilo, a gente ia ter, né? Tem que provar. As coisas tem que falar e provar, certo? A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza, né? Grande riqueza. No 8 diz assim, de Provérbio, capítulo 13. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças, né? Então tá aí. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará, né? A luz do justo se alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Essa palavra aqui, irmão, ela que eu digo assim, eu estou falando minha introdução aqui. No meu entendimento, de aqui de Provérbio, capítulo 13, verso 9. A luz do justo alegrará, mas a candeia dos ímpios se apagará. Isso aqui significa, no meu entendimento, posso até estar equivocado, né? Quando fala a luz dos justos, a luz dos justos se alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará, porque no dia do arrebatamento, aqui essa palavra que ela quer dizer, aqui já entra já a salvação, certo? Vai chegar um dia disso aí, né? A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará, né? Então a luz do justo alegra, né? Mas a candeia dos ímpios se apagará. Então, a luz, aonde você, quando você chega num canto que você tem luz, você se alegra aquele ambiente, né? E pessoas que não têm, que falam assim, a candeia dos ímpios se apagará, né? Que aquilo ali muitas vezes a gente vê, né? Luz significa, a Bíblia fala, né, que antes o mundo ele era trevas, mas Deus é, fez a luz, né, e achou bom.
Então tá aí. A luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará, né? Da soberba, da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria, né? Provérbio ele é um livro de conselhos, certo, irmão? Jovem, você quer ser uma pessoa, por isso que eu falo direto, irmão, não precisa você ser um cristão para ter uma Bíblia, compra uma Bíblia. Você jovem que está fazendo faculdade, compra uma Bíblia. Começa a ler Provérbio, é, Eclesiastes, Salmos, são livros de assim de aconselhamento, principalmente para o jovem, né? Ah, irmão, tá na época da gente pregar salvação, tudo bem, mas é conhecendo a sabedoria que a gente chega até a salvação. Muitas vezes a pessoa, a pessoa para chegar nesse nível, for pregar para o jovem já falando algo assim, muitas vezes é estranho, mas quando você prega uma palavra de aconselhamento, de sabedoria. Quem diz o livro aqui, Provérbio, é um livro de bastante aconselhamento, né, escrito por Salomão, né? Provérbio, Eclesiastes, Cantares, são esses livros escritos pelo rei Salomão, um homem de grande sabedoria dada por Deus. Então não é em vão, certo? Então a luz do justo alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. No 10 diz: da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Hoje em dia, muita gente, os jovens estão se perdendo, não estão vivendo, não estão chegando à idade. Os jovens não estão passando dos seus 30 anos, rapaz. De jovem aí não chega, é de 20 anos, 25 anos, tudo indo para um lugar errado. Então, e a palavra de Deus está aí, né? Mas depende de cada pessoa. Ninguém sabe que o mundo está tão assim que entra na cabeça das pessoas assim, né? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus no verso 11. Louvado seja Deus. Sangue de Jesus tem poder, meu Pai. A fazenda que procede da via, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Então, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, certo? Então, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento. Tá aí, né? Para nós entender um pouquinho aqui essa palavra, então diz: a fazenda que procede da vaidade diminuirá, né? Então tem muitas coisas que a pessoa conquista uma coisa assim, é, coisa conquistada, irmão, muitas vezes algo de baixo escalão, as pessoas muitas vezes, muitas coisas que a pessoa faz para alcançar riqueza, quer dizer isso essa palavra, certo? Se enriquecer antes do tempo, porque o trabalho é de Deus. Você, você você muitas vezes aposta, você aposta em algo, você está apostando, mas o trabalho, pouco mais você trabalha, você produz. Trabalho você não perde. Pouco mais você trabalha, você ganha. Louvado seja Deus, né? Pouco mais você trabalha, você ganha. Então, o trabalho é algo, é um dos mandamentos também de Deus, né? Quando o homem pecou, Deus falou: o homem vai ter que viver do suor do seu rosto. Então, o trabalho também é um dos mandamentos, certo? Do Senhor. Tá aí. Vamos dando continuidade aqui, né? Louvado seja Deus. Então, a fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a junta pelo trabalho terá aumento, né? Diz assim o 12: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegando é a árvore de vida. Louvado seja Deus. Então tá aí. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegando é árvore de vida. Muitas vezes a esperança demorada é aquilo que muitas vezes você demora para conquistar algo e começa a desanimar. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 13: a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo mas o desejo
chegando é a árvore da vida, né? É a árvore de vida, né? A árvore de vida, irmão. Está aí escrito. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegando é a árvore de vida. Então tá aí. Muitas vezes você demora para alcançar algo, mas quando chega aquilo, muitas vezes você acaba até desanimando. Ah, tá demorando chegar a tal coisa, eu já estou perdendo a esperança, já não está dando mais certo. E aí você começa, mas quando chega o resultado, você é árvore de vida. Então, há algo, aquilo que você até tentou, enfraquece, que às vezes a pessoa enfraquece. Ah, será que eu nunca vou chegar? Será que eu nunca vou conquistar aquilo? Mas é isso aí, certo? Então, louvado seja Deus. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. Então tá aí, o que despreza a palavra perece, perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoador. Tá aí, né? Então, você não deve desprezar uma boa palavra, né? Já tem um ditado popular, né? Um ditado popular que muitas vezes as pessoas falam, se conselho fosse bom não dava, vendia. Mas são palavras muitas vezes totalmente, posso falar, é, são assim, como que fala ditado popular que não tem sentido nenhum, né? Então tem conselho que vale mais do que você ter rio de dinheiro. Às vezes um bom conselho lhe tira da morte. A pessoa fala, rapaz, você não vai fazer aquilo, você pode até alcançar, você pode até chegar ao seu nível. Quantas pessoas a gente não vê aí, meu irmão, no Brasil, morrer, pessoa que era rico, começou a ganhar muito dinheiro, coisa e tal, talvez não ouviu o conselho, né? Há poucos dias mesmo a gente viu isso acontecer no aeroporto em São Paulo, né? O empresário aí, que eu não vou citar o nome, mas quem acompanha as mídias sabe do que eu estou falando que aconteceu no aeroporto de São Paulo, né? Então tá aí. Muitas vezes, irmão, então tá aí. Principalmente o jovem. Você quando se vê muita coisa fácil, ah, não, você faz isso que você vai ganhar dinheiro. Sai fora, irmão. Sai fora. Dinheiro você não ganha, não conquista assim rapidamente. Tudo existe um planejamento. Tudo é um planejamento, certo? As coisas, quando ela é planejada, a consequência dela dar certo, né, é 90%. Certo? E quando uma coisa é feita assim de momento, a pessoa não faz aquilo, para dar errado também ali, a chance é muito grande, certo? Então, uma coisa planejada tem mais assim uma certeza de dar certo. Então, para você que nos acompanha, você jovem, né? Hoje estou deixando essa palavra aqui sobre aqui em Provérbio 13, onde fala o filho sábio ouve a correção do seu pai, mas o escarnecedor, né? Mas o escarnecedor não ouve a repreensão, né? Então, o filho sábio é aquele que ouve o conselho dos seus pais, das pessoas mais velhas, de um tio. Às vezes você fala, irmão, mas eu não tenho pai mais. Mas você tem um tio, você tem sua mãe, você tem, sei lá, um amigo que quer, irmão, ó, faz isso que você vai se dar bem, vamos na casa de Deus. Não, eu não sou, não, não preciso não, você não precisa lá, você vai ser bem recebido, vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus, vai, certo? É assim, então, o sábio é desse jeito, sempre ele está indo aonde a Bíblia fala também, quem andarás com sábio e serás sábio. Então, quando você anda com uma pessoa de conhecimento, uma pessoa de uma mente que vai sempre falar algo que vai lhe ajudar, a tendência é você aprender, meu amigo. A tendência é você aprender, mas quando você anda com pessoa que só fala besteira, só bobagem o tempo todo, pessoa conversa e fala não sei quantas palavras, nenhuma de agrado. Quando fala aí, já conversou umas 100, jogou umas 100 lorota para fora, uma palavra que talvez acerta ali, que tem um pareamento. Então, essas pessoas assim, que falam muita coisa, se você acompanha assim, a tendência é você pegar o mesmo rumo também. Mesmo não querendo, você acaba. Porque quando a gente começa a andar com pessoas que só falam coisa, a mente,
ela capta. A nossa mente é que nem é, tudo que o homem cria, nós estamos falando de sabedoria, tudo que o homem cria é baseado no próprio homem. Tudo que o homem cria é baseado no próprio homem. Você vê que um carro, ele tem que colocar água para refrigerar o, o carro andando. O ser humano, o que é que ele faz? Ele tem que tomar água. E quando a água sai, sai quente. O carro, quando você põe uma água ali, ele vai trabalhando e aquela água sai, entra uma água fria, refrigerando, e outra quente, vai saindo, certo? Então, então nós estamos falando de sabedoria, que o filho sabe, ele ouve o conselho, é isso aí. O homem, tudo que ele faz, não, não, mas hoje em dia existe uma máquina, um robô aí, mas nunca vai superar o homem se for o homem que criou. Tudo, mano, aquilo que o Criador faz, eu tenho o que dizer, ó, tudo aquilo que o Criador faz, né? Então, a, a cria nunca vai ser maior. Nós nunca vamos querer passar do limite de Deus, não, porque Deus é o Criador, tem que obedecer. Um filho, ele nunca pode ultrapassar assim o seu pai, certo? Porque ele tem que obedecer, né, o Criador. Então, tudo isso aí, então, existe a sabedoria do homem, ele, tudo que o homem planeja, você vê que nem eu estava falando, nossa mente ela fica captando, é que nem um computador, se você deixar, entra vírus. Tem hora que você tem que fazer uma limpeza, certo? A mente do ser humano, ela também entra vírus. Você começa a pensar ali de noite, você está tendo insônia, está pensando coisa ruim, tendo aquelas coisas, vendo coisa, é pura ilusão da mente, que ali começa a poluir. E muitas vezes, você, para poder despoluir essa mente, você tem que fazer o quê? Primeiramente, uma prece. Você faz uma prece, chega e fala com Deus, né? Chega, começa a falar, meu Deus, me ajuda, o que é para sua mente. É o único que pode desbloquear a mente do homem, é só o Pai, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, entendeu? E o homem, como você vê, quando uma coisa está dando errado, o homem vai lá e ele dá jeito. Então, só quem dá jeito no homem é só aquele que criou, o ser humano, que é o próprio Deus, certo? Então, hoje está aí essa palavra, né? Vou deixar mais aqui um versículo aqui, ó. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então, o bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Então, tá aí, né? Louvado seja Deus. Vamos um pouquinho aqui até, né? É bom esse estudo aqui de Eclesiastes. Todo prudente, né, obra com conhecimento, mas o tolo es, espraia a sua loucura, né? Tá aí. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Então, um mau mensageiro, uma pessoa que espalha mentira, que fica espalhando fake news, certo? Um mau mensageiro cai no mal. Então, quando a pessoa ele fala tanta coisa mentira, ele acaba ele mesmo caindo, certo? O Provérbio 13:17. Um mau mensageiro cai no mal. No mal. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, certo? Mas o que guarda a repreensão será ven, ven, venerado. Então tá aí. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas aparta-se do mal. É abominação para os loucos. Anda com os sábios e serás sábio. Eu acabei de falar no instante aqui, né? Essa palavra que está aqui mesmo, em Provérbio 13:20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Tá aí. Então, muitas vezes a pessoa acaba passando por uma decepção.
anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. 21, Provérbio 13, 21. O mal perseguirá aos pecadores, mas os justos serão galardoados galardoados com o bem. Então, o mal persegue aos pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, né? O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Então, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, que quer dizer os netos, né? Se é filho dos seus filhos, é neto. Então, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo, né? Louvado seja Deus, né? Aqui no 23 diz: a abundância de mantimento há na lavoura do pobre, né? Do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. 24, Provérbio 3, 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Então tá aí. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, né? Mas o que o ama a seu tempo o castiga, né? Louvado seja Deus. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade, né? Então, o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre, né, dos ímpios terá necessidade, né? O ventre é o estômago, né? Então tá aí, meus irmãos. Então o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Louvado seja Deus. Esta foi a palavra de hoje, uma palavra de aconselho, uma palavra de sabedoria escrita pelo nosso irmão Salomão, um homem de grande sabedoria, dada por Deus, né? E como eu também, a Bíblia nos fala, aquele que não tem sabedoria peça a Deus, eu tenho pedido a meu Deus também a minha parte, certo? Então, você pede. Se você não tem, você está fazendo bobagem, coisas que talvez não está dando um fruto, busca a Deus, irmão. Faça uso da palavra de Deus que você vai ver aonde você vai chegar, certo? Então aí, Deus tem. A Bíblia fala, se a Bíblia fala, tudo que a Bíblia fala, nós temos que crer nela. A Bíblia fala, aquele que não tem sabedoria, peça. A quem? A Deus, que é o dono da sabedoria. Então, o dono da sabedoria é ele. Não existe homem sabido, não existe homem que tem entendimento dado por Deus. A sabedoria está com Deus. Então, quem não tem, lá tem bastante. É só você pedir que tem para você também, certo? E por aqui, hoje, essa palavra, que Deus abençoe a você que nos assiste nossas pregações, né? E por aqui nós ficamos. Nós vamos agora o momento do louvor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.